Olá, pessoal. Aqui é a Mônica, eu sou psicóloga. Esse meu canal fala de autismo. Se você gosta desse assunto, se inscreva, compartilhe, comente. O assunto do qual eu vou falar hoje é a psicanálise e eu vou utilizar um exemplo de vida real de um autista severo que sempre foi tratado com psicanálise. Vou simplificar para vocês de uma forma bem técnica, né? O que é a psicanálise e como ela trabalha. A psicanálise trabalha com a palavra. Quando ela surgiu, lá com Freud, que ele tinha os clientes elitistas e que vinham para o consultório dele contar o sonho, não se trabalhava com autismo. Autismo tinha parecido ainda no mundo. Mas chegou num ponto que, como os autistas foram aparecendo, a própria psicanálise também tomou conta disso aí, se apoderou. E como que você trabalha com um autista, que é o que eu vou exemplificar aqui, severo, que não fala? Quando a gente trabalha com criança pequena, na psicanálise, ela não precisa ser autista, vamos dizer assim, como a gente não tem muito essa fala, esse discurso, a gente se utiliza muito de brinquedos, do desenho, de coisas que a criança conta, do pai e da mãe, às vezes espontaneamente, mas às vezes através do desenho dos brinquedos. O autista não severo não desenha, ele não se utiliza dos brinquedos igual uma criança comum. Ele usa a bola para ser uma camada protetora. É o que a gente chama de objetos autísticos. Ele se utiliza das coisas de uma forma diferente. Então, como trabalhar isso dentro da psicanálise? Acho que é uma das dúvidas, ou talvez a maior que as pessoas tenham, né, com a psicanálise, o autismo, é exatamente sobre isso, porque assim, a visão mundial do que é a psicanálise é daquele cliente que chega, deita no divã e conta sonho, fala de relações, conta às vezes até casos da vida real dele, mas tudo para a psicanálise tem a ver com a palavra, com o que ele está falando, o psicanalista pontua em cima das palavras. Então, voltando lá no autista severo, ele não traz isso para a gente, ele não traz a brincadeira da criança. Ele traz o jeito dele. Ele é sui generis, ele é diferente e ele é muito difícil para a gente entender. Porque ele não fala como a gente, ele fala através de outros movimentos que deixam a gente na dúvida, né, de como fazer com aquilo. A gente às vezes não entende o que está fazendo. Então, vou inserir durante os meus comentários aqui de psicanálise o caso do meu filho Pedro Ivo, que é um autista severo e que foi tratado com a psicanálise. Mesmo que no começo ele não tenha sido tratado com psicanalista. Eu e uma psicóloga que trabalhávamos com o trabalho dele, com o tratamento, né? A gente que tentava ajudar e a gente não era psicanalista formado. Mas depois disso, né? Hoje tem uma psicanalista aí muito bacana que falou comigo: Mônica, você trabalhou com psicanálise. Que eu trabalhei com a palavra. E eu trabalhei com uma coisa muito importante, que é o fato de você respeitar o sujeito. Aquilo que ele traz, você vai trabalhar com aquilo, mas você não quer modificar ele para ele ser um sujeito que usa gravata, terno. O que importa não é isso, não é como ele vai se comportar socialmente. O que importa é quem ele é, para que ele mesmo possa se entender e se inserir e se transformar, ser o sujeito da própria transformação dele, do próprio caminho dele. Então eu vou contar para vocês assim alguns pedaços, alguns trechos, né, de como a gente trabalhou, para isso ficar bem claro. Quando a gente teve o diagnóstico de autismo do Pedro, ele estava numa escolinha que era dirigida por uma psicóloga e ninguém falava de autismo. Não, era muito, diziam que era raro. Aí ele teve esse diagnóstico, como eu já estava junto com essa psicóloga pesquisando, nós duas traçamos uma forma de trabalhar com ele. Em princípio, era falando. Conversar com ele.
Eu saía com ele na rua, eu pontuava, olha o sinal vermelho, a gente tem que andar na calçada. Quer dizer, eu não estava querendo falar com ele que ele tinha que observar o sinal vermelho, que era modificador, mas que aquilo é importante para você sobreviver no mundo. Se você atravessa com o sinal vermelho para você, vem um carro, adeus. Então, fui pontuando essas coisas dentro de casa, nomeando coisas, objetos, porque assim, como ele usava tudo de uma outra forma, eu fui nomeando como que a gente usa. Porque o que acontece? Ele era totalmente desequilibrado. Ele chorava o tempo todo e ele tinha uma mania de ficar rodando argolas. Ele tinha um patinho desse de encaixe de criança, para vocês verem como não usa o brinquedo da forma que ele é. Ele tirou as argolas do patinho, patinho para ele e nada, era a mesma coisa. Mas ele ficava o tempo todo rodopiando essas argolas no chão, chorando e rodopiando, fazendo xixi, rodopiando. Ele gostava também de girar essas tampas de lixo grande. Tanto que eu comprei uma lixeira só para ele, porque a do lixo lá de casa era suja. Ele punha o dedo e ia fazendo aquele negócio girar, você não via nem o contato do dedo dele. Era uma habilidade. Aí eu ia psicóloga, perante esse quadro, né, que ele ficava só fazendo isso e gritando, a gente teve uma brilhante ideia: tirar tudo que era redondo, as argolas, sumir com aquilo. Desde de casa não ia poder ter nada que ele pudesse rodar. O que aconteceu? Ele começou compulsivamente a lamber a porta do armário dele e a cama dele. Não tinha jeito, foram 3 dias que assim, o dia inteiro ele ficou fazendo isso. A sorte que nenhuma ferpa entrou na língua dele, porque ele estava correndo perigo. E aí eu falei com a psicóloga, falei, ó, Margarete, ó, que negócio, pelo menos rodar rodinha não é perigoso, não vai entrar nenhuma ferpa na mão dele, deixa ele rodar as rodinhas. Mas na época eu não pensei o que aquilo significou. A gente tirou dele a forma de expressão, a defesa e a forma de se estruturar e a comunicação, que através daquilo que ele estava fazendo, ele estava contando para a gente o que ele estava sentindo. Ele não tinha capacidade de contar em português ou em inglês, ele não tinha essa capacidade que para o autista severo é muito difícil, principalmente porque ele não é verbal. Então, ele se comunicava, ele usava como defesa, como anestesiante também para o caos que estava em torno dele, porque como ele não era inserido no mundo, ele não dava conta daquele tanto de coisa que estava acontecendo enquanto ele estava lá. Então, aquela era uma forma de se anestesiar também, porque aquele rodopiar contínuo deixava ele quase que em transe. Ele fugia do mundo. Aí, a gente corta, Deus ele. Aí a gente voltou com as rodinhas e eu comecei a pensar, a imaginar, né, o que eu ia fazer com aquilo. Porque assim, gente, aquele rodar incessante era extremamente exaustivo. Eu ficava cansada de ver aquele menino rodando, 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 vai te irritando. Porque assim como ele me dava conta do mundo comum, eu também tinha muita dificuldade com o mundo dele. Era muito diferente. Eu fui bolando o que era que a gente podia fazer com isso. Eu comecei a sentar com ele no chão e rodar. Pegava uma das argolas, ele estava com uma, eu pegava outra. E foram lá uns 6 meses que eu fiquei rodando muito mal e porcamente, porque ele tinha uma habilidade maravilhosa e eu não tinha. E eu não vi nada acontecer. Até que eu comecei a reparar que ele me olhava de esguelha. Eu estava no mundo dele. Olha que coisa interessante. Eu tentei modificar, Eusébio, mas entrando no mundo dele, compartilhando com ele o movimento dele, eu passei a fazer parte do mundo dele. Eu comecei a conversar com ele na língua dele. Aí eu comecei a reparar isso. Ele olhava para mim, de esguelha. Um dia lá que eu estava de saco cheio, eu embiquei a rodinha, falei, que droga, não sei fazer esse trem direito. Ele riu de mim. Quer dizer, eu estava no mundo dele completamente, gente. Então eu estava
respeitando a pessoa, uma pessoa muito diferente, e eu não queria mais, que eu tentei, modificar ele. Eu queria trabalhar com ele, dentro do mundo dele, para dar ele instrumentos de conviver com a gente, que isso é muito importante. A psicanálise, ela respeita isso o tempo todo. O que importa, né, é como a pessoa é, quem é aquele sujeito, o que ele está falando de si. Ele chega lá e conta um monte de coisa ruim, ou a coisa até que a gente pode até falar, nossa senhora, que coisa difícil que uma pessoa está vivendo, né? Você não vai interferir falando, não, você tem que mudar isso aí. Você vai interferir pontuando para que ele possa ser o sujeito transformador. O próprio sujeito que é dono da vida dele. Seja ele autista, normal, epilético, esquizofrênico, de qualquer maneira que ele se coloque no mundo, é ele que tem que se colocar. Então, era muito importante isso, porque assim, o que mais estava explícito eram essas rodinhas, né? A partir do momento que eu fui entrando, aí o pessoal da escola também começou a entrar, tinha concurso lá, os menininhos faziam concurso de rodar, para ver quem era mais hábil. O Pedro participava de uma forma que ele não concorria, ele era hors concurso. Porque se ele concorresse, ele ia ganhar todos. Os menininhos pequenos também precisam ganhar. É ser humano isso, né? Então, a psicóloga começou a instituir lá esses concursos, colocando o Pedro no meio deles. E isso aí foi transformando aquele rodar, isso que é interessante. Ele mesmo foi organizando aquilo, que no fim ele tinha uma mania de rodar todas as rodinhas do patinho, que eu acho que eram 5, e no fundo do corredor e voltar enquanto elas estavam rodando. Aí quando ele chegava, a primeira praticamente estava parando. Aquilo era muito impressionante. Muitas pessoas foram lá em casa, eu me lembro muito do marido de uma amiga minha, para ver isso, porque era assim, uma capacidade de uma pessoa que não estava no nosso mundo direito, né, que não falava, que chorava o tempo todo, que era autista, se expressar e organizado. Aquele rodar o tempo todo passou a ser de uma forma mais organizada. Quer dizer, Pedro Ivo estava se encontrando no mundo, mostrando para gente quem era ele, mas de uma forma mais organizada, que a gente também participava, porque ele dava bola para a gente estar lá olhando, era importante para ele. Eu falava com ele, Pedro, o Paulo chegou, que era o marido da minha amiga, mostra aí para ele aquele negócio de rodar e sair correndo. Prontamente ele fazia. Então, muito interessante, porque ele passou a fazer parte do nosso mundo, ouvindo palavras e entendendo aquelas palavras. Na verdade, isso é psicanálise. Você não tira o que a pessoa é. Você faz ela se entender e ela trabalhar com isso. Ela transformar a vida dela com o que ela é. Ela não tem que ser diferente. E a gente foi trabalhando sempre assim. Mesmo que a gente não pensasse na época que isso era psicanálise, né? Como que a psicanálise trabalha com as crianças autistas, os adultos autistas severos? Ela se utiliza desse comportamento de estar rodando coisas, daquela gritaria toda que ela apronta, para pontuar para ele organizadamente onde é que estão essas coisas. O divã pode ser utilizado, o divã que a gente utiliza para psicanálise? Pode, que é uma forma da pessoa se encontrar dentro do consultório num lugar que é próprio para ela. Que isso aconteceu na terapia do Pedro. E como ele não sentava, não parava quieto, e isso era uma coisa estonteante, essa coisa de sentar no divã, de deitar no divã, ela passou para outros lugares. Ele escolheu dentro de casa lugares para sentar, para ficar quieto, para prestar atenção nas outras coisas. Eu morava nessa época com a minha mãe, a gente tinha uma poltrona lá, tinha várias, mas teve uma que ele elegeu, então eu pus a televisão perto, e ele gostava muito de música, então alugava muito DVD para ele ouvir, show de música, foi se inteirando. E o que acontece disso
desse caldeirão aí, né, dessa mistura. Como que foi que a psicanálise teve sucesso, no caso, com um autista? Severo, não verbal. A psicanálise sempre foi norteando ele, respeitando o ser que ele é. Gente, eu não tenho que tirar da pessoa o que ela é, a essência dela. Gente, autista é essencialmente autista. Quando eu quero transformar ele num ser plenamente social, que muitas vezes não serve para nada, porque a gente tem que pensar isso também, a gente tem que fazer essa autocrítica. Muitas das coisas que a gente faz para estar na sociedade, esse negócio de arrumar o cabelo para ir num casamento, às vezes é desnecessário. A gente usa isso porque isso foi passado culturalmente para a gente, né? Isso é estar no mundo. Mas isso às vezes não vale nada. Eu tenho, tá comigo, que vale zero. Por quê? Gente, a gente é um ser mortal. A gente está aqui para transformar. Transformar com convivência humana. Umas pessoas vivendo com as outras. E se eu não respeito como as outras pessoas são, se eu quero só transformar elas em bonequinha Barbie, eu estou desrespeitando aquela pessoa. Eu estou tirando dela o que ela tem de mais essencial. Aí quando você se utiliza de objetos, por exemplo, que eu chamo que os brinquedos dos meninos autistas, eles são objetos autísticos, eles se utilizam do brinquedo de outra forma. Você vê, tinha um patinho com argola. O Pedro tem até hoje, vou mandar uma foto no vídeo para vocês verem. Ele dorme com essas bolas coloridas de criança que vem de feira, ele dorme abraçado com ela. O que é isso? Defesa. Ele tem, o mundo é difícil para ele. Ele se defende, ele se aconchega. Eu não posso tirar essa bola dele e falar, cara, você tem 38 anos, como é que você ainda dorme abraçado com uma bola? Seria um desrespeito total. Mas tem outras coisas que a gente tem que pontuar, porque também elas são muito difíceis para a sociedade dar conta. O autista geralmente, o Pedro é assim, conheço um outro Pedro que é muito assim, ele não gosta de roupa. Mas quando ele fica adulto, adolescente, a sociedade não aceita que um homem saia andando pelado pela rua. O dia inteiro, fazendo tudo pelado. Então, isso aí é necessário a pessoa por roupa. Mas como quando você respeitou a pessoa, você pode pedir a ela que se intere dentro de algumas regras para ela estar no mundo que vão nos ajudar também. Porque para ele tem nada a ver. Eu vejo assim pro Pedro, tem nada a ver ele andar pelado. Ele adora andar só de cueca. Aqui em casa ele anda só de cueca. Aí quando vai sair pra rua, põe roupa. E ele aceita. Ele já acostumou até. Quando ele vai sair, ele busca uma roupa lá no cabide dele. Por quê? Porque ele foi respeitado. Então, usar roupa é para momentos que você não está dentro da sua casa, o lugar é outro. E isso tudo foi o que a psicanálise foi fazendo com ele. A primeira psicanalista dele, ela trabalhava com ele, como ele não desenhava, como ele não demonstrava nada para a gente poder entender ele, né? Ela colocava ele no divã e ia contando para ele sobre as coisas que estavam acontecendo, que a gente fazia uma interação, eu e ela foi na escola dele também. Então, ela ia comentando com ele as coisas que estavam acontecendo. Isso foi organizador para ele, porque a gente estava falando dele o tempo todo. A gente não estava falando de transformar a pessoa num ser social. A gente estava falando de transformar um autista severo em senhor da sua própria individualidade, da sua própria liberdade. A gente pensa que dar independência para a pessoa é ela saber limpar a bunda, ela saber vestir roupa. Muitas vezes é uma independência social, mas ela não é uma independência pessoal. Ser independência, livre, é fazer as coisas do jeito que você gosta, é ser você. E a psicanálise foi fazendo isso com o Pedro o tempo todo. Hoje, depois que eu comecei a falar no meu vídeo, essas coisas foram clareando para mim que realmente funcionou a psicanálise para ele,
organizou esse indivíduo Pedro, porque a gente teve muito respeito com quem ele é. O que é que a psicanálise faz? Ela respeita. Se você contar que você matou uma pessoa na esquina antes de subir para o consultório de um psicanalista, ele não vai ligar para a polícia. Ele vai conversar com você a respeito disso. Talvez, depois dessa conversa, você consiga até ir na delegacia e falar, contar. Abrir a sua cabeça. E isso é psicanálise. Não acontece do cara chegar lá contando que matou uma pessoa e o psicanalista querer transformar ele num ser bonitinho, que não mata ninguém. Porque isso, gente, não existe. A gente já viu aí com as terapias comportamentais. Eu estava falando aqui com o Ricardo, a hora que chegou, sobre a época da ditadura que a gente viveu aqui no Brasil, que está muito em voga hoje, por causa até do filme Ainda Estou Aqui, do livro, todo mundo está vendo isso, né? A ditadura, ela trabalhava de uma forma bastante comportamental, através da violência, da punição, da proibição. Então, ela prendia as pessoas que ela achava que estavam atrapalhando, incomodando, que estavam se metendo, matava aquelas pessoas e ela não tinha medo de quem estava lá de fora. Nossa, não posso fazer isso não, porque não vou preso. Posso fazer isso porque vou preso. Então, é uma forma de querer controlar o ser humano para que ele seja igual a você. Eu já vi muita gente falando assim, por exemplo, os presidentes aqui da ditadura, os milicos, a gente usa muito essa expressão, não ficaram ricos. O interesse deles não era ficar rico. O interesse deles era o poder, era mandar, era fazer você se sujeitar a ser igual a eles. Nem que fosse te matando, para que outros que não tivessem sido mortos tivessem medo de aprontar a mesma coisa que aquele que morreu estava aprontando e ser morto. Então, foi uma forma bastante comportamental. E eu vejo isso muito nas terapias comportamentais. De uma certa forma, você fala com o autista, e você não pode ser autista. Mônica, e um ponto que eu acho importante, que isso aí que você trouxe não é só pro lado político que você citou, né? Sim, Porque, sim. por exemplo, tem outro lado também, o comunismo, que é que todo mundo esteja igual, Sim. que é o lado oposto, né? É. O comunismo, que eu acho assim, isso aí não tem nada a ver com uma visão política, isso tem a ver com uma visão reducionista do ser humano, né? Eu acho que é isso que você está Certo. apontando, né? Pensa bem, a ditadura aqui no Brasil, ela foi de direita, né? A gente dá esses nomes. Mas o comunismo na Rússia, que aconteceram essas coisas concomitantemente no mundo, e a Rússia é comunista até hoje, né? Também foi a mesma coisa, igual o Ricardo falou. O comunismo também quer que todo mundo seja igual. Só que, gente, é uma coisa tão interessante que você fica pensando, você quer que todo mundo seja igual, né? Mas você é mais, você manda naquelas pessoas, então os outros não conseguem nunca chegar a ser igual a você. Você tem o delírio de pensar que são. Elas estão aprisionadas pelo poder político, né? Elas estão com medo, mas elas não se transformam naquilo, elas não mudam, elas ficam mudas. Que acontece muito com o autista. Ele não fala por quê? Aquele mundo todo lá que está lá se apresentando não é o dele. Ele é diferente, ele enxerga as coisas de jeito diferente. A palavra para o autista tem que ser dita de uma forma muito cuidadosa. Não posso sair por aí sonhando, fazendo muito parafernália, não, porque eles são objetivos. Eles estão ligados no mundo inteiro, isso que eu percebo, eles sabem tudo que está acontecendo. Mas a forma deles enxergar tudo que está acontecendo é diferente. Então, a ditadura militar, o comunismo, desrespeitou as pessoas, né? Era uma forma de controle, nem querendo falar igual o Ricardo falou, não querendo falar de política, mas de forma de trabalhar. E eu acho que a comportamental, de certa forma, faz muito isso. Ela não quer aquele sujeito autista. Ela quer que ele seja normal. Mas pensa bem o que acontece. É igualzinho com a gente na ditadura e no comunismo. A gente não deixa de pensar que a gente não deixa de ser aquilo que a gente é, mas a gente se cala porque é perigoso não ser assim.
E isso acontece muito com o autismo. De uma certa forma, ele vai percebendo que estar aqui nesse mundo, como ele é perigoso, é errado. Não pode ser assim. Isso tira profundamente a identidade do sujeito. Ele passa de ser sujeito a ser boi da boiada, fazer parte de todo mundo, de como os outros fazem, e ele deixa de se mostrar. Gente, vamos pensar de uma forma um pouquinho espiritual. Por que vem uma pessoa autista? Porque ela foi ruim no passado, já vi várias leituras aí, né? Mas ela vem nesse mundo para nos ensinar. E é doído demais aprender, gente, porque é muito diferente. Eu posso falar com vocês do tanto que eu já apanhei, do tanto que eu tenho um monte de ruga, que meu cabelo ficou branco de repente, tanto que eu vivo cansada, porque é muito difícil você respeitar um ser autista. Assim como para ele é difícil respeitar a gente. Então, como que é a forma mais bacana, mais chique, mais legal e mais respeitosa e mais cheia de amor de lidar com o autista? É fazer ele próprio se organizar da forma dele, ficar proibindo de um autista de 38 anos andar uma bola para baixo para cima. Tá sempre respeitando quem ele é, tá sempre norteando para ele próprio escrever a história dele. Que isso é a forma legal. A gente poder ser quem a gente é e muitas vezes não ferir a sociedade, igual eu falei, para sair de casa com roupa. Ele é adulto. Então, eu acho que já parei por aqui, já falei muita coisa hoje. Talvez eu vá contar mais casos do Pedro Ivo também, de outros autistas severos, ligando com a psicanálise. Por aqui tá bom hoje, gente. Esse assunto é muito pesado. Se você é psicanalista, quiser me mandar ideias de pessoas que vocês trataram, sem estar ferindo a parte social de falar quem é, né, de mostrar, tornar público, também agradeço. Gente, muito obrigada por você ter estado até aqui, vendo o vídeo. Tudo bem com vocês. Beijo, beijo.